Estamos estudando o livro do Apocalipse, já quase no final, mas é importante que o nosso coração esteja cada vez mais aberto a essa revelação de Deus que abençoa e gera um impacto positivo na nossa vida, nos conduzindo a um caminho de conversão. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que chega até você. Que bom nós estarmos juntos. Vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo bíblico do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos terminar o capítulo 21. Então anota aí, Apocalipse, capítulo 21, versículos de 16 a 27. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 16 a 27. Vamos ler e depois meditar em cada um dos versículos. A cidade é quadrangular, com um comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. O anjo mediu a muralha, 144 côvados de altura, em medidas humanas usadas pelo anjo. A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro purificado, parecendo cristal puro. Os alicerces da muralha da cidade são ornamentados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada porta é feita de uma única pérola. A praça da cidade é de ouro purificado com vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, pois seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra levarão a ela a sua glória. Suas portas não precisam ser fechadas cada dia, pois já não haverá noite, e a elas serão levadas a glória e a riqueza das nações. Nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então vamos aqui concluir o capítulo 21, não é? Que nós estamos estudando. Versículo 16. A cidade é quadrangular, com um comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios, sendo iguais ao comprimento, à largura e à altura. Então, o quadrado era tido pelos gregos, né, como uma figura perfeita, como um símbolo de perfeição. Então foi usado para descrever a cidade celeste, para significar o reino de Deus consumado. A igreja triunfante será perfeita e gloriosa, pois a própria natureza dos santos anjos e dos homens santos será glorificada. Além disso, a base quadrada, não é, mostra a sua solidez e a sua estabilidade. Então é importante a gente perceber essa visão mostrando a morada de Deus com os homens. Um estádio equivale aproximadamente, segundo a medida de longitude ática, a 177,6 metros. Então, multiplicado por 12.000, nós temos aí 2.131 quilômetros. Essa expressão, né? Comprimento, a largura, a altura são iguais. A Jerusalém Celeste, ela é simbolizada como um cubo perfeito, né? A perfeição, aponta para a perfeição dessa cidade santa na sua plenitude. O versículo 17... O anjo mediu a muralha, 144 côvados, em medidas humanas, usada
pelo anjo. Um côvado é equivalente a 0,444 metros, então aproximadamente 144 vezes 0,444 é igual a aproximadamente 64 metros de altura. A muralha da cidade é relativamente baixa se comparada à altura da cidade, né? Ou melhor, a altitude da cidade, mas significa que é apenas ornamental, já não há inimigos para se defender. Então não precisa de defesa. Versículo 18. A construção da muralha era de jaspe, a cidade de ouro purificada como um cristal puro, não é? O jaspe é o nome dado para o diamante na antiguidade. Então, a beleza, a pedra preciosa, o ouro, tudo simboliza a glória, a riqueza da cidade celeste, que é principalmente o mérito das virtudes dos santos de Deus, dos homens que lutaram para viver a virtude, a santidade. Os alicerces da muralha da cidade, versículo 19, eram ornamentados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, né, o diamante, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, né? O quinto, versículo 20, de sardônica, o sexto de coralina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópato, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Então, os fundamentos, mostrando toda essa dimensão, 12 fundamentos na cidade estão adornados com 12 pedras preciosas. O número 12 simboliza essa plenitude. As pedras são essas virtudes heróicas e os méritos dos santos, das suas boas obras. Então, essa edificação demonstra exatamente isso. Esse ornamento da cidade de Deus é formado pela virtude dos santos, de todo tipo, cor, tamanho, ou seja, a diversidade da glória dos santos que estão no céu beatífico. Essa graça de contemplar Deus face a face. Versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta com uma única pérola. A praça da cidade era de ouro purificada, como um cristal transparente, não é? A pérola que se forma devagar no interior da ostra, ela exige grande esforço e grande sacrifício. Assim também é a nossa entrada no céu. Não é? Ela exige de nós, né, pela porta da ascese e da mortificação, da busca das virtudes, da penitência, esses esforços que produzem boas obras, pelas quais nós seremos julgados e por onde nós entraremos nessa cidade santa, na Jerusalém Celeste. A praça da cidade é de ouro transparente, que significa que todos irão conviver de maneira virtuosa na cidade santa. Os anjos e os homens entre si e com Deus. O versículo 22, não vi santuário na cidade, pois o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, o templo não tem essa medição para que durante a vida terrena nós possamos oferecer culto a Deus. O templo hoje, ele tem medição, né? Mas nesse culto de adoração que nós oferecemos aqui no templo, na Jerusalém Celeste não vai ter necessidade. Exatamente porque não precisa mais de templo. Nós estaremos diante do próprio Deus, morando com Deus e Deus morando com seu povo. Todos poderão vê-lo, adorá-lo, contemplá-lo diretamente. Então, é uma grande dádiva nós experimentarmos, né, essa graça de Deus. Versículo 24, as nações caminharão a sua luz e os reis da terra levarão a ela a sua glória, suas portas não precisam ser fechadas cada dia, pois aí não haverá noite, e elas serão levadas à glória e à riqueza das nações. Nunca entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa revelação, quase concluindo o livro do Apocalipse, nós vamos percebendo que para herdarmos o céu, nós precisamos adequar a nossa vida à vida de Deus. Viver aquilo que Deus nos chama a viver, aplicar aquilo que Deus nos chama a aplicar da sua palavra na nossa vida, fazer da vontade de Deus a nossa vontade. É exatamente isso que nós vimos revelado aqui. Então,
não terá muralha, não precisará mais de luz, porque Deus vai iluminar a todos, nós estaremos na visão beatífica. Mas para chegar lá, nós precisamos passar pela ascese, nós precisamos passar pelos sacrifícios, nós precisaremos viver as intempéries do nosso dia a dia com um foco, com o coração direcionado na vontade de Deus, em Jesus Cristo. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? A nossa vida precisa estar totalmente colocada na vontade de Deus e fundamentada na sua palavra. Para chegarmos à visão beatífica do Senhor, precisaremos viver de acordo com os pensamentos e o desejo de Deus, buscando a ascese, as virtudes, a oração e a vida interior. Desta forma, estaremos nos esforçando por entrar pela porta estreita. Você já sabe qual é a recompensa daqueles que se esforçam por entrar pela porta estreita. É viver eternamente na presença de Deus, iluminados por Deus. Vale a pena ou não vale? Vale a pena passar, vale a pena fazer esse sacrifício, passar pelas intempéries, passar pela cruz de cada dia, as renúncias, vale a pena, porque a recompensa é contemplar Deus face a face, eternamente no céu. Então vamos rezar e pedir essa graça a nosso Senhor. Senhor, por nós mesmos, nós não conseguimos viver da maneira adequada, da maneira correta, segundo os pensamentos do Senhor, a vontade do Senhor. Nós só conseguiremos viver com a graça do Senhor, com o auxílio do Seu Espírito, com o dom do Senhor manifestado na nossa vida cotidianamente. Mas eu acredito que os meus irmãos que estão orando comigo agora, fazemos um compromisso com o Senhor de nos esforçarmos por passar por essa porta estreita, renunciando-nos a nós mesmos, assumindo a nossa cruz, vivendo a ascese, a penitência, lutando pela conquista das virtudes, auxiliados pela sua graça, buscando uma vida de oração determinada, vivendo a vida interior que o Senhor mesmo nos chama a viver, porque a nossa escolha é o Senhor, a nossa escolha de hoje é estar na sua presença para que amanhã, no dia final, nós estaremos e estejamos eternamente contemplando a sua face, experimentando o gozo do céu. Obrigado por provocar o meu coração e o coração dos meus irmãos na direção certa, na direção da vontade do Senhor. A direção certa, a direção da vontade do Senhor é exatamente aquela que vai nos conduzir a Jerusalém Celeste, a essa cidade santa, a essa edificação que João contemplou e que revela essa estabilidade, que revela essa luz, que revela essa presença que nos faz cada vez mais sonhar com o céu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.